O lendário Royce Gracie venceu o cinturão do UFC 1 em 1993 ao provar a superioridade do jiu-jitsu brasileiro em um torneio de mata-mata com poucas regras, finalizando 3 oponentes maiores e mais fortes com estrangulamento e chaves de braço, como Mata-Leão na final contra Gerard Gordial, popularizando a luta no chão e revolucionando as artes marciais mistas. Marcos Ruas venceu o UFC 7 em 1995 ao derrotar 3 lutadores na mesma noite, estabelecendo o conceito do lutador de MMA moderno com versatilidade em diferentes artes marciais e superando o evento com uma mão quebrada, finalizando o gigante Paul Valerance com chutes nas pernas, mudando a forma como o esporte era visto e abrindo caminho para a mistura de estilos. O que essas duas lendas do MMA têm em comum? Eles venceram seus cinturões na época que o UFC era torneio absoluto, ou seja, sem defesas de cinturão. Porém, no vídeo de hoje vamos fazer o ranking dos maiores campeões brasileiros do UFC por defesas de cinturão. Já se inscreva no canal, fica até o final do vídeo para saber de todos os campeões e sem mais delongas, lá vai mais um vídeo. Por incrível que pareça, na 10ª posição temos 4 nomes. Para não ter que excluir ninguém, ambos têm uma defesa de cinturão, então citamos 4 por categoria. Murilo Bustamante, 2002, peso médio, uma defesa. Jéssica Andrade, 2019, peso palha, uma defesa. Júnior Cigano, 2011-2012, peso pesado, uma defesa. E Lyoto Machida, 2009-2010, meio pesado, também com uma defesa. Vamos realçar um deles, vamos escolher Lyoto Machida, que em 2009-2010 conquistou o título em 23 de maio de 2009 ao nocautear Rashad Evans no UFC 98. A sua única defesa de título bem sucedida ocorreu no UFC 104 em 24 de outubro do mesmo ano, onde venceu Maurício Shogun Rua por decisão unânime em uma luta controversa. Lyoto Machida veio a perder o seu cinturão para o mesmo compatriota Maurício Shogun na revanche no UFC 113 no dia 8 de maio de 2010, sendo nocauteado ainda no primeiro round. Na 9ª posição temos Rafael dos Anjos, 2015-2016, peso leve, defendeu uma vez. Conquistou o cinturão do peso leve do UFC ao dominar Anthony Pettis por decisão unânime em 14 de março de 2015 no UFC 185 e defendeu com sucesso uma vez contra Donald Cerrone. Perdeu o cinturão em sua segunda tentativa de defesa quando foi nocauteado por Eddie Alvarez no primeiro round em 7 de julho de 2016. Colocamos Rafael dos Anjos na 9ª posição, mas poderíamos ter colocado qualquer um dos outros que citamos primeiramente. Aqui a ordem não faz muito sentido porque ambos têm apenas uma defesa de cinturão. A justificativa para ter colocado Rafael dos Anjos talvez seja porque ele ainda é um lutador ativo. Não sei se faz muito sentido, mas você entendeu o que eu quis dizer. Se inscreva no canal, dá um like e vamos para a 8ª posição. Daverson Figueiredo, 2020, 21 e 2022. Peso mosca, defendeu o seu cinturão 2 vezes. Conquistou o cinturão peso mosca no UFC por 2 vezes, vencendo Joseph Benavides e Brandon Moreno. Ele defendeu o título com sucesso, finalizando Alex Perez e vencendo Brandon Moreno por decisão unânime na 3ª luta da sua trilogia. Perdeu o título para Moreno na revanche em julho de 2021, recuperou o cinturão a vencer Brandon Moreno por decisão unânime no UFC 270 em janeiro de 2022. Na 7ª posição temos a lendária Cris Cyborg, 2007 e 2018. Defendeu seu cinturão por 2 vezes. Conquistou o cinturão peso pena no UFC ao vencer Tonya Avengers por nocaute técnico no UFC 214 em 2017 e defendeu o título contra a filha do pastor Holly Holm no UFC 219 em 2017 por decisão unânime e Ana Kunitskaya no UFC 222 em 2018 por nocaute no primeiro round. Perdeu para Amanda Nunes no UFC 322 em 2018 e essas duas ainda não superaram essa rivalidade. Talvez aconteça uma luta futura entre Cris Cyborg e Amanda Nunes. Não sei como vai acontecer isso, as possibilidades são muito raras porque estão em organizações diferentes, mas veremos aí de certeza uma super luta entre essas duas no futuro. Talvez seja no boxe ou talvez a Cris Cyborg consiga superar as suas diferenças com Dana White e volte ao UFC para finalizar a sua carreira. E na 6ª posição temos Charles Oliveira do Bronx, 2021-2022. Também defendeu seu cinturão por 2 vezes. Venceu o cinturão peso leve do UFC em maio de 2021 ao nocautear o Michael Chandler. Defendeu o título por 2 vezes contra Dustin Poirier e Justin Gaethje, mas
perdeu o cinturão antes da luta contra Gaethje por não bater o peso na pesagem. É aquela situação constrangedora em que o Charles foi prejudicado pela balança, a balança teve algum problema ou alguém agiu de má fé e o Charles não conseguiu manter o seu cinturão naquela noite. E depois veio a perder numa luta contra Makhachev quando foi finalizado com Katagatame. Alex Poatan na quinta posição, 2022, e agora mantém o seu cinturão meio pesado. Peso médio e meio pesado, defendeu seu cinturão 3 vezes. Antes dos meios pesados, Poatan conquistou o cinturão dos médios contra o seu arquirrival do kickboxing, Israel Adesanya, o qual veio a perder logo na revanche. O índio subiu de categoria e conquistou o cinturão dos meio pesados com um nocaute espetacular contra Jiri Prochazka em 11 de novembro de 2023. Defendeu o título 3 vezes em tempo recorde no UFC em 2024. Subsequentemente, perdeu o título para Magomed Ankalaev em 8 de março de 2025 antes de recuperá-lo no mesmo ano. Alex Poatan continua sendo campeão dos meio pesados, tendo dado o sapeque yaya no russo na sua última aparição no UFC. Na quarta posição temos o subestimado Alexandre Pantoja, 2023-2025. Peso mosca defendeu o seu cinturão 4 vezes. Conquistou o cinturão do peso mosca no UFC ao vencer Brandon Moreno por decisão dividida em 8 de julho de 2023 no UFC 290. Ele defendeu o título com sucesso 4 vezes contra Brandon Royval, Steve Essig, Kaya Sakura e Kai Kara France, antes de perdê-lo devido a uma lesão no braço durante sua quinta defesa de cinturão em 6 de dezembro no UFC 323 contra Joshua Van. E na terceira posição temos a lendária Amanda Nunes, 2016-2023, peso galo e peso pena, 6 no peso galo e 2 no peso pena. Considerada a maior lutadora feminina de MMA de todos os tempos, conquistou seus cinturões do UFC por nocaute e finalização. Defendeu-os com sucesso várias vezes. Peso galo, Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, a filha do pastor Holly Holm, Germaine de Randamie. Peso pena, Felicia Spencer e Megan Anderson. E veio a perder o seu cinturão peso galo em uma derrota chocante contra Juliana Penha e depois recuperou. Amanda Nunes se aposentou com os 2 cinturões ainda no octógono. É uma imagem histórica, Amanda Nunes a se aposentar com os 2 cinturões em pleno UFC. Em segundo lugar temos o Rei do Rio, José Aldo, 2010-2015. Peso pena defendeu o seu cinturão por 7 vezes. Se tornou o primeiro campeão peso pena do UFC após a fusão com o EC e defendeu o título com sucesso por 7 vezes consecutivas contra Josh Grispi, Kenny Florian, Chad Mendes por 2 vezes, Frank Edgar, Chan Sung Jung e Ricardo Lamas. Um recorde na categoria antes de perdê-los e depois reconquistar o cinturão interino. Perdeu o cinturão pela primeira vez para Conor McGregor quando estava 10 anos sem perder por nocaute em apenas 13 segundos no UFC 194 em dezembro de 2015. Reconquistou o cinturão, desta vez cinturão interino, ao vencer Frank Edgar por decisão unânime no UFC 200 em julho de 2016. Foi posteriormente promovido a campeão linear. Perdeu o título linear pela segunda vez para o havaiano Max Holloway por nocaute técnico em junho de 2017. E em primeiro lugar, agitem, temos o lendário Anderson Spider Silva, 2006 a 2013. Peso médio teve as incríveis 10 defesas. Parece cena de filme, mas Anderson Spider Silva defendeu por 10 vezes. Um recorde quase inigualável. Anderson Spider Silva conquistou o cinturão peso médio do UFC com um nocaute devastador e o defendeu por um recorde de 10 vezes antes de perdê-lo para Chris Weidman. Suas defesas notáveis incluem vitórias sobre desafiantes Nate Marquardt por TKO, Rich Franklin por TKO na revanche, Dan Henderson por finalização, Vitor Belfort, nocaute com chute frontal espetacular, Chael Sonnen, finalização e TKO em 2 ocasiões. Perdeu o reinado contra Chris Weidman por nocaute no segundo round após uma série de provocações e brincadeiras que Weidman capitalizou com um potente gancho de esquerda. E depois veio a perder a revanche por lesão. Foi o vídeo de hoje. Fizemos aqui o top 10 dos maiores campeões brasileiros em defesa de título da história do UFC. Se inscreva no canal, dá um like. Eu sou o Freire. Estou Arena Angola, de fã para fã. Sintam-se cumprimentados. Até o próximo vídeo. E lá foi mais um vídeo.